E é claro que sem perder tempo, a gente já começa o programa acompanhando, trazendo mais informações desse acidente que aconteceu hoje pela manhã, esse incêndio na usina Caeté, em São Miguel dos Campos. Desde cedo, as nossas equipes acompanham detalhes sobre essa explosão em um tanque de etanol lá em São Miguel dos Campos, na usina Caeté. 2 trabalhadores ficaram feridos e foram socorridos até uma UPA. Acompanhe na reportagem do Leandro Santiago. Era a troca de turno na usina Caeté quando houve a explosão que consumiu um dos tanques de etanol. Os funcionários foram retirados às pressas e contam como foi o momento. O susto foi grande, viu? Eu estava aqui na oficina, vim pegar aqui uma ferramenta aí e de repente aquele abalo. Os pessoal se assustaram, quem estava lá, correram, né, para olhar. De repente a gente olhou, foi a explosão aí do tanque de álcool. Foi tipo o que a explosão? Rapaz, tipo uma bomba, né? Assim, né? Aquele vácuo, né? O teto voou uns 20 metros. Já tinha ouvido uma explosão dessa? Assim não, né? Assim não, nunca ouvi não. Bombeiros de São Miguel dos Campos ganharam reforços vindos dos batalhões de Arapiraca e Maceió. Enquanto uma equipe atuava diretamente no combate às chamas, outra resfriava os tanques ao lado. Às 10 horas veio mais um reforço, a chuva. No momento da explosão, não havia nenhum funcionário ao lado do tanque que explodiu, mas a onda de calor causada pela explosão acabou atingindo 2 empregados da empresa, que foram levados para a UPA de São Miguel com queimaduras de 1º e 2º grau. Um deles já foi liberado, o outro permanece em observação. A empresa ainda vai investigar as causas do incêndio. A gente, primeiro, nesse momento agora, debelar o incêndio, né? Toda a área de proteção tem que ter a certeza que realmente não ocorre incêndio nos outros tanques vizinhos, porque você precisa resfriar os outros tanques. Quando debelar, quando resolver a situação, a equipe vai se reunir e a gente vai entender as possíveis causas. Pois é, as imagens impressionam porque, claro, era um tanque de etanol, né, altamente inflamável. Então imagina como as chamas se espalharam e como elas ganharam esta proporção, que realmente impressiona e chama a atenção, né, preocupa, por exemplo, moradores. A usina fica na entrada da cidade de São Miguel dos Campos, próxima a muitos bairros também lá da região. Vamos voltar ao vivo com o Leandro Santiago. O Leandro vai mostrar como é que está a situação nesse momento, às 11 horas e 55 minutos, ao vivo de São Miguel dos Campos, ao vivo da área da usina Caeté. Agora o fogo já foi completamente controlado, Leandro? Ainda tem algum tipo de resquício, hein? Olha, Edson, o fogo ainda não foi completamente controlado. Ainda há chamas por aqui, mas já bem menor do que havia antes. Para você ter uma ideia, a gente teve que andar um pouquinho para achar um ângulo que pudesse mostrar as chamas, porque hoje elas estão bem mais baixas em comparação com o cenário que havia quando a gente chegou por aqui. Logo na entrada de São Miguel dos Campos já era possível ver as chamas, agora nem tanto. Para se ter uma ideia, ó, nesse exato momento só tem uma equipe trabalhando nas chamas. Como eu falei na reportagem agora, tinham outras equipes trabalhando também nos tanques ao lado, exatamente para fazer o trabalho de resfriamento, para não correr o risco dos outros tanques também explodirem. Então agora só tem essa equipe agora, uma é só exatamente agindo em cima do fogo. A previsão é que agora à tarde tudo seja controlado e o expediente aqui na usina volte parcialmente ao normal. Previsão para amanhã é expediente completamente normal. A gente conversou um pouquinho antes de entrar no ar com a assessoria de imprensa da usina, que disse pra gente que esse tanque que explodiu, ele tinha capacidade para 20 mil metros cúbicos de etanol, mas que no momento da explosão, apenas 10% da capacidade estava sendo preenchida. Por quê? Porque ainda é o começo da safra da cana aqui na região de São Miguel dos Campos. Então ainda não havia tido tempo para fazer o preenchimento completo desse tanque. Menos mal, porque senão poderia ser algo muito maior do que aconteceu agora. Chamou atenção, muita gente em São Miguel dos Campos ficou preocupada. Quando a gente chegou por aqui, haviam muitos curiosos, são pessoas da parte baixa da cidade que ouviram a explosão e vieram correndo para cá. A gente conversou também com um funcionário da empresa que estava de folga e, segundo ele, a parede da casa tremeu no momento da explosão e ele veio aqui saber o que foi que aconteceu. Funcionários saíram às pressas, o pessoal foi evacuado, a brigada de incêndio da usina
deu o primeiro combate ao fogo, atendeu esses funcionários que acabaram feridos, encaminhou eles para a UPA, mas no caso, como eu falei na reportagem, apenas ferimentos leves, algumas queimaduras de primeiro, segundo grau, não foram atingidos diretamente pela explosão. É aquela coisa de o calor das chamas que acabou atingindo eles. Como você, por exemplo, na boca do fogão, você coloca a sua mão ali perto, a sua mão vai queimar, mesmo você não tendo contato direto. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Previsão agora desse incêndio, como eu disse, ser controlado até a tarde de hoje e amanhã a usina voltar ao movimento normal, voltar à sua rotina normal. Movimentação que havia por aqui quando a gente chegou também, caminhões e corpo de bombeiros, o pessoal do SAMU também estava por aqui. Agora tudo bem mais tranquilo do que estava antes. Qualquer momento a gente pode voltar com mais informações, mas só para tranquilizar quem é de São Miguel dos Campos e região, já está tudo sob controle por aqui. Volto com você, Edson. Perfeito, Leandro. É bom a gente mostrar essa imagem toda da usina, né? E só reforçando, a usina fica dentro da cidade, assim, é uma área muito próxima da região já central, né, de São Miguel dos Campos, que tem a parte baixa e a parte alta. A usina, uma das entradas da usina é exatamente antes da entrada principal da cidade, antes da ponte principal da cidade, é onde o Leandro está agora com o Ivo, mostrando as imagens também. A gente conseguiu, quando o Ivo fechou a imagem lá no tanque, a gente conseguiu ver ainda chamas, né? Com chamas, inclusive, ainda menores, muito menores, na verdade, do que a gente tinha acompanhado um pouco antes. Então você vê que ainda tem fogo lá no tanque. E só uma explicação para quem está nos acompanhando, né, Leandro? Onde agora a gente só consegue ver o fogo, existia um tanque na mesma altura desses outros tanques do lado, né? O tanque, de certa forma, ele derreteu com a quintura, não é isso, Leandro? Exatamente, viu, Edson? O tanque que explodiu era exatamente igual a esses outros tanques brancos que o Ivo Lopes está mostrando agora. Esses tanques agora não têm água caindo sobre eles, porque já foi feito o trabalho de resfriamento exatamente para evitar com que o fogo se espalhasse também por eles e aumentar ainda mais esse acidente, podendo causar uma tragédia. Esse tanque que você falou agora, ele já não existe mais, ele derreteu mesmo, ele se abriu por inteiro, consumiu todo o álcool que havia nele. E como eu disse agora, só 10% da capacidade desse tanque estava preenchida. Mas mesmo assim, foram chamas que chamaram a atenção, não só de quem estava na usina, como dos bairros da parte baixa de São Miguel dos Campos, foi possível ouvir a explosão. Nós passamos por São Miguel agora há pouco por dentro da cidade, clima absolutamente normal, todo mundo já vivendo sua vida, seguindo a sua vida como deve ser. Daqui a pouquinho a gente deve voltar com mais informações, caso aconteça alguma coisa aqui, viu? Perfeito, Leandro. Obrigado pelas informações aí ao vivo, já da área da usina. A gente está vendo agora, inclusive, o fogo ainda sendo controlado. E ainda bem, né, que o tanque não estava completamente cheio. Imagina só, né, se o prejuízo com 10% do tanque foi desse tamanho, imagina se ele já estivesse com mais etanol acumulado ali. Possivelmente os outros tanques do lado teriam sido também atingidos após a primeira explosão. Vamos agora ao vivo, a gente continua em São Miguel, do Leandro Santiago, que está na usina. Nós vamos até a Maria Maciel. A Maria Maciel está na UPA de São Miguel dos Campos, não é isso, Maria? Porque foi para aí onde foram levados os funcionários que se feriram, né? E tem alguém com estado mais grave nesse momento, ô Maria? Mais uma vez, bom dia. Bom dia para você, Edson. Então, neste acidente, né, que teve a explosão desse tanque de etanol, segundo uma nota enviada pela empresa, a usina Caeté, 2 colaboradores ficaram levemente feridos. Um deles recebeu atendimento no próprio ambulatório da empresa e o outro foi encaminhado, né, foi trazido aqui para a UPA de São Miguel dos Campos. A UPA fica no bairro de Fátima, parte alta aqui da cidade. É um senhor de cerca de 60 anos de idade. Eu confirmei aqui com o assistente social da UPA, ele chegou aqui por volta das 8h30 da manhã, foi atendido, medicado e passou um tempo em observação e logo depois foi liberado. Ele teve queimaduras leves. Eu conversei também aqui na UPA com um funcionário, um maqueiro que atendeu, que foi quem tirou esse senhor, essa vítima, da ambulância, vinda aí direto da empresa.
empresa. Inclusive, ele estava acompanhado, este homem, da técnica de enfermagem da empresa. Os dois chegaram e ele foi rapidamente atendido. Segundo esse funcionário aqui da UPA, o senhor apresentava queimaduras, mas eram queimaduras leves. Não chegou nem mesmo a fazer bolhas, apenas a região das costas bastante avermelhada e também uma das mãos. Ele estava lúcido, né, conversando, não apresentava nenhum outro tipo de enfermidade. Por isso, ele foi atendido e rapidamente recebeu alta, foi liberado para ir para casa. Não foi divulgado, né, qual era o setor que ele trabalhava, mas segundo aqui relatos, informações colhidas, ele estava próximo ao local. E essas queimaduras teriam ocorrido, né, acontecido por conta do calor, o vapor muito quente que provocou então essas queimaduras leves na pele. Mas ele está bem, passa bem, foi liberado e nesse momento já está em casa, recebendo, é claro, o carinho, o conforto da família, que deve ter ficado bastante preocupada com a situação. Imagine todas as famílias, né, de funcionários, colaboradores da empresa, que ficaram bastante aflitos com a situação, sem ter notícias, sem saber exatamente o que tinha acontecido. Mas, por sorte, foram apenas 2 vítimas com ferimentos leves que já estão bem e em casa. Eu volto com você, Edson. Que bom, Maria, porque pelo tamanho da explosão, a primeira coisa, né, que todo mundo pensou é: será que tem muitas vítimas? Será que tem vítimas em estado mais grave? A gente sabe que fogo é algo que não só impressiona, como também causa, né, danos sérios a quem estiver por perto. Graças a Deus, apenas queimaduras leves, né, os dois já inclusive liberados, e isso é importante a gente ressaltar também. E o clima na cidade, Maria, a UPA fica mais próxima da usina ou fica em outra parte da cidade, na parte alta aí? Fica na parte alta, é um pouco distante, cerca aí de 3 quilômetros da área do acidente, aí do local da usina. Por aqui a movimentação nem todo mundo percebeu. Aqui, quando chegou a ambulância com essa vítima, a ambulância veio por trás. Então aqui, em frente à UPA, tem muito comércio, muitos comerciantes perceberam a movimentação, mas não sabiam exatamente do que se tratava. E a informação que eles queriam era saber exatamente isso, né? Se alguém tinha ficado ferido. Mas por aqui a movimentação é normal. Inclusive, eu conversei com uma comerciante, né, que tem um pequeno carrinho de lanches aqui na frente. Ela disse que foi por volta mesmo desse horário, às 8h30 da manhã, quando chegou essa ambulância, entrou e depois não teve grande movimentação aqui, mas todo mundo ficou bastante preocupado com a situação, com essa explosão. É com você aí no estúdio. Perfeito, Maria. Até porque, né, a usina é da cidade, então muita gente, com certeza, familiar, amigo, etc., trabalha na usina, então a cidade fica preocupada até saber que, graças a Deus, ninguém se feriu gravemente, todos estão bem, todos estão a salvo, né? Gera realmente uma repercussão também na cidade. Obrigado, viu, Maria? Você volta a qualquer momento com mais informações também, direto de São Miguel dos Campos, assim como o nosso Leandro Santiago, tá? A gente vai continuar acompanhando essas informações, atualizando também o combate ao incêndio nessa usina, na usina Caeté, em São Miguel dos Campos, onde um tanque de etanol explodiu mais cedo. 2 pessoas ficaram feridas, mas como a Maria já reforçou, as 2 já foram liberadas, já foram para casa, graças a Deus. A qualquer momento, mais informações, tá? A gente volta a falar agora do incêndio em São Miguel dos Campos, da explosão em um tanque de etanol que explodiu numa usina, na usina Caeté. O Leandro tem informações para a gente ao vivo. Leandro Santiago. Oi, Edson, estou de volta aqui na usina Caeté, em São Miguel dos Campos. Antes, na primeira entrada, o fogo estava bem baixinho. Agora, ó, como já dá para ver, praticamente já não dá mais para ver. Só um pedacinho ou outro ali de fogo, praticamente controlado. Foram horas e horas para esse trabalho, mas agora, felizmente, já tem mais água do que etanol. Então, agora é questão de tempo para esse fogo apagar. Estou aqui com a Major Suzuki, que vai falar aqui com a gente sobre o que aconteceu, sobre esse combate ao incêndio. Major, boa tarde, seja bem-vinda ao Fique Alerta. Agora, praticamente, é só a administração agora? Exato, é só a questão de manutenir, né, a segurança no local. Vai resfriando os silos vizinhos para que não venha acontecer, sei lá, uma renovação aí do fogo, digamos assim, porque a questão principal não é nem em si somente o combustível, mas o vapor que esse combustível ele exala. Então isso sim é muito risco. Mas no momento, graças a Deus, está sob controle. Foi um trabalho bem coordenado.
A atuação da empresa também, da parte privada, né, particular, foi muito bem feita, com o nosso auxílio, que chegamos primeiro ao local. Então, assim, só temos a aguardar, né, na realidade, o fogo sanar por completo. Agora, nesse caso, o pessoal está controlando aqui, aqueles tanques ao lado não tem uma gota de etanol, mas eles representam um problema por causa do vapor. Explica pra gente. Exato, o maior risco ali se chama vapor de combustível, que no caso é o etanol. Esse risco é muito alto, por isso a gente vem controlando, fazendo resfriamento daqueles cílios por fora, para que não venha a superaquecer e não gerar um novo incêndio. Quando o Corpo de Bombeiros chegou, o cenário já era bem mais complicado, né? Explica pra gente. Não, a primeira viatura que chegou aqui do Corpo de Bombeiros, o cenário parecia que a ocorrência ia durar aí 2, 3 dias, né, como eu citei antes. Fogo muito alto, apesar do cílio ele não estar completamente cheio, mas o trabalho da usina estava em atividade. Então, assim, o trabalho, a pronta resposta rápida, foi o principal de tudo. Pessoal, agora muita gente quer saber o que foi que causou esse incêndio. Como é que é o trâmite agora? Como é que o Corpo de Bombeiros faz agora? Na realidade, a gente é acionado, né, caso a empresa queira seguir essa vertente, para fazer uma vistoria, fazer uma perícia de incêndio, junto com a equipe deles de segurança do trabalho, engenheiros químicos, engenheiros próprios deles, para fazer um laudo final, né? Isso daí a gente vai ver no trâmite seguinte, se eles vão acionar, que provavelmente façam isso, por ser uma empresa de grande porte, para poder chegar nesse laudo final. Normalmente, quando o Corpo de Bombeiros é acionado, tem um tempo para esse laudo sair? Sim, após a vistoria, após a perícia, é dado um prazo de 30 dias para sair o laudo final. Tá certo. Obrigado pelas informações. Major Suzuki gentilmente nos atendeu por aqui. Então o cenário é esse, Edson. Pelo menos agora, fogo praticamente controlado. Como eu disse na minha entrada anterior, o silo no tanque apenas tinha 10% da capacidade total e era troca de turno. Felizmente, é o início da safra de cana-de-açúcar aqui na região de São Miguel dos Campos. Ainda bem que não estava cheio, ainda bem que não havia um grande número de pessoas em volta. Para quem está chegando agora, apenas 2 pessoas feridas, tiveram queimaduras de 1º e 2º grau. Uma delas já foi liberada, a outra na UPA lá de São Miguel. Volto com você. Obrigado, meu caro Leandro. A gente está vendo ainda as imagens, né? O trabalho de contenção desse incêndio. A Major Suzuki já nos informou aí que realmente o pior já passou e, graças a Deus, apenas essas 2 pessoas feridas. Como a Maria tinha falado agora há pouco, né? A segunda vítima que chegou aí até a UPA também já foi liberada, graças a Deus. Você vê aí o trabalho ainda do Corpo de Bombeiros, trabalho de rescaldo, ainda teve uma preocupação grande para resfriar também os outros tanques ao lado desse tanque que literalmente derreteu. Não é? Ele se desmanchou, na verdade, por conta de tão inflamável que é, obviamente, o etanol. E você vê que o trabalho ainda é a preocupação também para que os outros tanques ao lado também não fossem atingidos por essa explosão que começou nesse tanque por volta das 8 horas da manhã de hoje, lá na usina Caeté, dentro da cidade de São Miguel dos Campos. A gente consegue ver ainda muita fumaça, né? Deve ter ainda alguns resquícios de fogo, mas o pior, aquelas chamas maiores que a gente chegou a ver, inclusive, há cerca de 40 minutos, quando o Leandro entrou pela primeira vez, essas outras chamas já me parecem bem mais controladas agora. E os outros tanques foram resfriados, é um procedimento para evitar que eles também fossem, por conta da quentura do calor, também fossem atingidos. Obrigado, Leandro Santiago, ao vivo de São Miguel dos Campos. A Maria Maciel também está por lá. A gente pode trazer mais informações também dessa explosão a qualquer momento aqui no nosso Fique Alerta. Informação precisa, a notícia na velocidade em que ela acontece, aqui você não fica esperando não. Na TV Pajuçara você fica sabendo ao vivo. Somos especialistas em levar para você a informação ao vivo. Quando a notícia acontece, você fica sabendo, não fica esperando. Aqui nada é gravado, é tudo ao vivo, meu filho. Vamos lá.